Dor nas costas, dor nos ombros e no pescoço. Dor nas mãos. Você sabia que pequenas mudanças na forma como você trabalha e pratica esportes podem transformar drasticamente sua saúde, seu desempenho e sua qualidade de vida? Descubra comigo neste episódio como a ergonomia pode ser a chave para revolucionar sua rotina e prevenir lesões e dores. Você está pronto para esse passo crucial em direção à sua saúde e uma vida mais saudável? Então vem comigo. Sejam bem-vindos ao Podlight, um espaço onde mergulhamos no mundo da saúde e bem-estar de maneira leve, bem light, mas sempre sob a luz da ciência. Nesse episódio, vamos explorar um tema fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida: a ergonomia. Você sabe o que é? Nossas convidadas de hoje são verdadeiras especialistas no assunto. Uma pela vivência e expertise e outra pela necessidade de desenvolver esse tema. Temos uma fisioterapeuta com ampla experiência em reabilitação e saúde no trabalho, com foco especial na ergonomia, a doutora Daniele Vaz. E outra convidada é uma dentista que compreende a importância da ergonomia para evitar lesões decorrentes da posição do trabalho, doutora Caroline Bombardi. Ambas são apaixonadas por corrida, integrando saúde e atividade física em suas vidas. Junte-se a nós enquanto exploramos como a ergonomia muda nossas vidas, desde o ambiente de trabalho até a paixão pelo esporte. Vamos descobrir como ela pode ser a chave para um estilo de vida ativo, saudável e produtivo. Vamos lá? Sejam muito bem-vindas, meninas. Uma alegria ter vocês aqui. Duas profissionais e amigas da vida que eu admiro demais. Carol da vida inteira, né? Pouco tempo, né, amiga, de amizade. Já vão pares de anos por aí, né? E Dani, da metade da minha vida. Metade da vida. Né? Graças a Deus pela vida de vocês na minha vida, que me inspiram, me incentivam e são verdadeiras inspirações para mim. Dani, para começar esse nosso papo, fala um pouquinho do seu trabalho e da sua experiência nesse assunto, né? Ergonomia. Dani é fisioterapeuta e trabalha com isso já tem bastante tempo, né, Dani? Sim. Depois a Carol daí vai se apresentar também. Desde 2002, né, quando eu me formei, a minha primeira oportunidade de trabalho foi dentro de uma empresa de móveis. E eu não comecei fazendo ergonomia, comecei trabalhando com ginástica laboral. Então, de 2002, aos poucos, isso foi se incorporando no meu trabalho, né? Daí, logo em seguida, eu passei no concurso da prefeitura, então eu trabalhava com reabilitação e, na mesma mão, trabalhava com uma parte de ergonomia. E muitas vezes, eu recebia no postinho de saúde, né? Funcionários das empresas com lesões do trabalho. Então, isso foi se agrupando ali. E eu via a necessidade de estar melhorando o ambiente de trabalho, fazendo mais do que a ginástica laboral, porque a ginástica laboral é muito importante. Porém, ela não é um fator único, né? Ela tem muita coisa em volta dela para estar agregada para melhorar a saúde do trabalhador. Então, eu comecei a ver a necessidade, eu comecei a atender funcionários, né? As empresas queriam um pouquinho mais. Então, além da ginástica, atendia funcionários. Eu quero um pouquinho mais. Então, além da ginástica e do atendimento, eu fazia testes admissionais. Então, quando a pessoa entrava, fazia meio que um raio-x dela para saber se ela estava apta, né? Então, às vezes, para mim era muito ruim, para a pessoa com uma dor aqui, outra ali, eu falar assim, você não pode trabalhar aqui. Então, era agoniante para mim isso, né? Porque daí, você conhecia a função e já identifica, né? Se aquela pessoa já identifica, se ela vai estar apta para aquilo, né? E é muito ruim você falar, você não está apto para aquilo por causa de uma lesão do trabalho, que vinha de um outro trabalho. Né? Então, daí em 2004, veio na minha vida a pós-graduação de ergonomia. E daí eu comecei a trabalhar mais direcionada nos postos de trabalho, com um olhar diferente, para modificar aquele ambiente para o funcionário trabalhar com mais
qualidade, né? E todo esse tempo eu trabalhei com ergonomia, parei na época da pandemia, as empresas começaram a deixar um pouquinho, né, os profissionais da ergonomia que tinham menos importância, tudo que tinha menos importância, né, teoricamente, eles começaram a deixar um pouquinho, né, dar prioridade para algumas outras coisas. Daí eu perdi várias empresas que eu trabalhava, até que o ano passado eu perdi a última. Então eu falei assim, não sei mais se eu quero trabalhar com ergonomia. Comecei a pedir muito direcionamento, assim, de Deus mesmo. E há alguns meses veio o mesmo direcionamento e vieram várias empresas juntas pedindo, né, orçamentos, tudo. E agora eu voltei, né, mais em outras áreas. Eu trabalhei sempre no moveleiro. Sempre, por todos esses 20 anos eu trabalhei no moveleiro. E agora começaram a surgir outras demandas da indústria farmacêutica, de medicamentos, indústria metalúrgica, vários outros setores, né? Mas o olhar que a gente tem é sempre o mesmo, né? Olhar para aquele posto de trabalho, querendo que aquele indivíduo tenha uma melhor condição e não desenvolva lesões no decorrer da vida dele. Porque mais do que ele perder um trabalho, ele tem uma família que ele tem que suprir, né? Suportar ali. Ele tem uma vida, geralmente numa fase mais produtiva que eles desenvolvem a lesão. Daí é uma pessoa que encosta mais cedo, que tem doenças mentais, né, psicológicas. Então, assim, é muito grande, assim, né, você olhar por esse lado, assim, por esse ângulo, né. Então, hoje, o meu olhar é sobre a pessoa, né. Então, eu olho o ambiente dela pelo olhar dela. O meu primeiro passo quando eu chego numa empresa, além de fazer uma vistoria, né, ter um olhar da empresa, eu olho o setor pelo olhar da pessoa. Então, eu quero fazer essa entrevista, eu falo assim, eu quero olhar o seu setor pelo seu olhar, primeiro. Então, primeiro de tudo, ele me relata tudo aquilo ali, para depois eu olhar com os meus olhos. Para não chegar, tipo, eu já fui assim, meio arrogantezinha, assim, chegar assim, tipo, eu quero mudar isso, isso, isso e isso. Mas aquilo ali não é a necessidade dele. Não é aquilo que ele está precisando. Ele está precisando de outras coisas, às vezes, que eu não enxergo, porque ele está no dia a dia ali. Então, eu comecei a ter esse olhar diferente, assim. E hoje, esse é o meu olhar. Primeiro para ele, depois olhar para tentar modificar aquele ambiente. É diferente a gente querer ajudar através do nosso olhar, do nosso achismo, né, de o que é o ideal para o outro, suposto entendimento, né? A gente sobre a função dele. Ele é o trabalho dele. Exato. Né? Eu sei modificar o meu, mas o dele, eu preciso do olhar dele. Então, quando eu tive esse insight, assim, né, e demorou um pouquinho, as coisas começaram a fluir melhor. Sim. E essa intervenção ficou melhor. Com certeza. Carol, quando você escolheu a profissão de dentista, você tinha consciência dessa antes, né, de entrar na faculdade? Quando você escolheu, você tinha consciência de que vou ficar muito tempo sentada, o meu ambiente de trabalho vai ser desgastante nesse sentido, né? Porque acho que a gente não pensa isso quando na verdade, assim, todo mundo na odontologia, quando você vai escolher, pensa assim, meu tempo de consultório vai ser muito... o tempo todo, né? Vai passar o dia trancada dentro do consultório, né? Mas a gente não pensa muito nisso quando a gente vai escolher. Mas, e assim, quando a gente se forma também a gente não tem muita noção do que vai acontecer. Na verdade, a gente vai só sentindo mesmo o acúmulo, né, daquele esforço a partir dos anos que você está atendendo. Porque quando você se forma, você é muito jovem, né? E aí você vai sentindo aquilo conforme você vai aumentando os anos ali de profissão, né? No caso da odontologia, assim, o dentista, ele tem muitos desafios. A gente aprende, né, o que é ergonomia, como a gente deve atender o paciente, né? A gente tem aquela posição que a gente não pode curvar muito a coluna, não pode fazer muitos movimentos laterais. Para você tratar a arcada superior, você se posiciona de uma maneira, a arcada inferior de outra maneira. Só que no dia a dia clínico, você quer resolver o problema do paciente. Então, assim, a minha especialidade é cirurgia. Exige muita concentração e eu preciso terminar o procedimento o mais rápido possível. Então, algumas situações ali que a gente está trabalhando, a gente nem pensa na coluna, a gente quer resolver logo a situação, né? Então, assim, a gente pensa depois, fala, nossa, fiquei numa posição aqui
que não era, mas eu precisava terminar isso rápido. Então a gente pensa sempre mais no trabalho que a gente tem que entregar do que na gente mesmo. E o que é muito também, assim, difícil é que depende do tipo de paciente. Então, assim, tem pacientes muito grandes que tá naquela cadeira ali. Você vai ser diferente de um paciente menor. Então, assim, tudo é muito... Para você acessar, Para acessar, é só você vivendo, né? Realmente é muito difícil, assim, né? Na nossa profissão é difícil eu conhecer um dentista que fala, olha, não tem uma dor daquilo, né? É muito complicado. São vários fatores de risco que tem nessa profissão, né? Não é uma coisinha outra, é um conjunto de coisas, né? É uma jornada muito longa. Exatamente. São períodos que você não faz de repouso entre um paciente e outro. Entre um paciente e outro, você às vezes tem... A gente até tem que ficar se policiando, mas às vezes não dá nem pra beber água. Exato. Porque você tem um horário ali, né? Assim, você, assim, com a vivência, com a experiência, fala, bom, vou fazer uma cirurgia de tal procedimento. Então, isso aqui eu vou deixar 1 hora. Na hora seguinte, você já colocou um paciente. E às vezes, naquela cirurgia, o paciente teve algum medo, alguma coisa que você teve que lidar com uma situação mais, né? O paciente Foge, aí você não pode atrasar tanto o outro, que ele vai começar a ficar bravo. E aí terminou, você não vai ter tempo para parar, se alongar, tomar água às vezes, entendeu? Porque você tem que dar conta ali da agenda, né? Então é realmente bem... Mas esse acúmulo, né, é que vai, exatamente. Que vai trazendo toda essa possibilidade de lesões, né? Uma cirurgia dura, em média, quanto tempo? Depende. Cirurgias, assim, mais complexas como protocolo, que são implantes, com bastante instalações de implantes na mesma sessão. Às vezes tem que tirar a dente, fazer o implante na mesma sessão. Às vezes pode ser até 2 horas. Eu não gosto de fazer cirurgia com mais de 2 horas. Eu acho que quando passa daquilo, o paciente já não aguenta. Ele já não tem mais a capacidade de sustentar a boca aberta. Sim. Ele começa a desenvolver, assim... não consegue. E a gente também, passando de 2 horas, pra gente também fica até mentalmente estressante. Sim. Então, assim, mas as minhas cirurgias é entre 1 hora e meia. Tem cirurgias rápidas, de meia hora, né? Mas no máximo 2 horas. Dani, o que você identifica no trabalho do dentista, nesse caso, assim, que além da pausa que você falou que é importante, muitas vezes não é feita, né? Do dentista acessar ali o paciente, porque não é só a coluna, né, gente? Não, é tudo, né? O primeiro é o pescoço, né? Ele fica numa flexão grande para acessar, numa contração estática, né, que a gente fala. Porque uma coisa é você vir, fazer, voltar, né? Agora você ficar ali, parado, a musculatura fica ativa, né? Fica acionada. Assim como a musculatura de tronco, né? De torácica. Porém, a lombar... ela não tem apoio daí, porque a pessoa desencosta. Então, é um conjunto. Primeiro, esse conjunto da coluna mesmo, em contração estática, sem o apoio lombar. Né? Então, você está sem o apoio lombar, também ela fica acionada. As pernas, a posição geralmente dobra demais para chegar ali. Sim. E essa falta de circulação vai predispor lá adiante as varizes, varicoses, dores nas pernas, até embolia. A gente, né, a longo prazo, ou às vezes uma estagnação ali do aparelho circulatório, né? Então tem esse conjunto de coisas, né? E daí, assim, um mocho que às vezes não te permite ficar de frente com o paciente, a maca, tem coisas modernas hoje, né? Eu não sei como que tá isso daí da parte desse mobiliário. Eu vi até tem um mocho cela, né? Mocho cela, ele é como se fosse uma cela de cavalo mesmo, uma abertura no meio, centro, né? Você fica montada, né? Eu já usei em alguns consultórios, o meu eu não tenho, o meu é o tradicional. Ele é indicado para os homens também, porque os homens, eles sofrem mais nessa parte da pelve do que a mulher. E também porque eles são mais altos, né? Então, e os equipos, né? Eles têm as inclinações, tudo mais assim, um pouco limitado. Tem um negócio aí que eu não conheço ninguém, que é uma maca. Tem alguns profissionais que eu já ouvi falar que é uma maca que atende o paciente de lado. De lado, né? Mas, uma maca de lateral. Assim. Mas no meu caso, eu acho que eu não conseguiria atender, porque eu preciso posicionar o paciente para fazer as cirurgias que eu faço. Às vezes, arcado superior, você tem que colocar o paciente quase, né, de cabeça para baixo, que a gente brinca, né? Então, né? Exatamente. Mas aí, essa daí, você senta no mocho aqui, você encosta a lombar ali toda e a pessoa fica meio que de frente aqui pra você. Então, você acessa ela assim, você não tem que fazer isso com o ombro, né?
Então, a musculatura estática em todo lado ali que você tiraria, né? É uma coisa muito nova, né? Não sei Você se- falou do pescoço, eu nem sabia que isso existia. E aí, né, eu comecei a ter uns 2 anos atrás umas sensações no ombro, né? E aí eu fui no ortopedista achando que era ombro. Aí ele fez uns exames, raio-x, tudo. Eu acho que, não sei se eu fiz tomografia. Ele falou que eu tenho o famoso pescoço do dentista. Diz que tem até um nome na ortopedia lá. Eu falei, o que é isso? Eu Ele não falou, sei, esse eu não sei. Ele falou que a minha cervical, ela tem que ter uma angulação, uma curvatura Sim. para as vértebras ficarem desencostadas. É. E a minha é retificada. Então, eu tenho bico de papagaio em todas as minhas vértebras da A cervical. gente tem uma lordose Não, natural aqui, né? Todo mundo tem uma curvinha e tem que ter essa curvinha aqui. E eu não tenho. E a dela é assim, A minha retificou por conta da posição, né? De E daí muito uma tempo. vértebra cai sobre a outra, a musculatura está Isso. tensionada, ela esmaga os discos, que são os Exatamente. amortecedores. Os discos comprimem a parte nervosa, Aí por neural, isso que começa e daí a- dá aquela cervico-braquialgia. Então você Exatamente. pensa que está com algum problema no punho ou no braço. Não, o problema tá lá e tá a dor à distância, né? Aham, exatamente. É isso. Acontece em outras profissões também. É. Mas de vocês é mais comum, né? Tanto que eu não sei se existe isso na literatura, né? Pescoço de dentista, mas acho Não, que às vezes eu é nunca o. ouvi. Deve ser algum termo que eles usam Tem o entre cotovelo eles, de né? golfista, o cotovelo não de é? tenista. Aí eu falei, não, eu, como dentista, eu tenho que ter esse pescoço de dentista. Como uma boa né? dentista. Uma boa dentista. Já que eu tem sou ter, uma boa dentista, né? né? Com certeza, não tinha que fugir. Gente, essa dica é excelente, porque realmente a gente às vezes não tem a consciência de que a dor, né, como A a Dani distância. falou, a Aham. distância, ela tá acontecendo, a raiz dela é em outro local. Muitas Exatamente. vezes eles também têm uma grande chance de desenvolver as hérnias de disco, cervicais, mas também lombares. Daí a distância é panturrilha, dor, é coxa, é bumbum. Não chega a doer nem a coluna às vezes. Dói a distância mesmo. E daí vai ver, é uma hérnia lombar ou uma protusão, que não chega a ser uma hérnia. Né? Ainda tem uma maneira de estar melhorando. Interessante, né? Mas quando tem uma hérnia verdadeira, daí é mais complicado, né? Mais cirúrgico, né? Aham. Ele até me orientou, falou, você precisa, além dos exercícios, das coisas que eu já faço de fortalecimento, eu preciso também manter assim, sempre estar no fisioterapeuta, osteopata, para poder descomprimir, soltar, alongar. Tracionar, né? Isso Tracionar, daí porque pra eu posso vir respirar a isso ter daí. uma hérnia. Né? Eu não tenho hérnia ainda, eu tenho uns bicos de papagaio, parece coisa de gente mais velha. Não que eu seja tão nova assim, né, amiga? Mas eu fiquei assustada na hora, né? Mas eu tô lidando bem agora com isso, graças a Deus. Mas, e assim, ao decorrer, né, da sua trajetória profissional, qual o seu maior desafio com relação à sua posição? Então, eu não sinto, por incrível que pareça, eu não sinto tanta dor na lombar, eu nunca tive assim. É claro que um dia muito cheio, você fala muito contraída, você fala, nossa, tô com a coluna, né, toda contraída. Mas o meu maior desafio é o meu pulso. Então, assim, o meu pulso... É claro que eu tive essa situação da cervical, que daí eu senti no ombro e irradiava pro pulso, mas o meu desafio maior é o pulso. Porque como nos procedimentos que eu faço, eu uso a mão esquerda como isometria de estabilização dos tecidos, com um afastador. Né? E a mão direita eu trabalho. Então, a mão esquerda que fica parada é a que mais sofre. A mão direita que eu É o que eu uso, falei, é a contração estática. é a contração. Então, o meu maior desafio é esse pulso. Então, eu tenho cuidado dele, mas às vezes quando... E assim, é engraçado. Há 5 anos atrás eu podia trabalhar muito que eu não sentia tanto. Agora, dependendo do tanto de cirurgias que eu faço no dia, no final do dia eu vou sentir dor. Né? Eu vou ter, assim, aquele desconforto. Então, eu vejo que é uma somatória mesmo do desgaste, né? De repente, você já tem até que organizar a sua agenda Eu para... já estou fazendo isso, eu já dei uma boa Essas pausas diminuída. Eu associadas preciso disso, né? Às aos vezes a pessoa fala, mas você não exercícios, né? consegue, você tem um tempo ali para falar, não, eu tenho que me cuidar, né? Assim, porque eu quero ainda... Eu falo que daqui mais uns 20 anos eu preciso trabalhar, né? Você tem mais 2 mãos que te ajudam? Não. Tenho. E essas mãos ajudam muito? Porque assim, Então, quando você depende. trabalha 4 mãos ali, o outro também tem que
Isso é muito importante que você falou. É muito importante. Como eu tenho um consultório que eu trabalho, né? Que eu tenho a minha auxiliar. Ela é uma moça nova, então assim... eu já trabalhei com pessoas muito experientes auxiliares que elas são tão perfeitas que te ajudam a ponto de você fazer a cirurgia até mais rápida. Mas isso depende de com quem você está trabalhando. Então, assim, eu não tenho essa pessoa para sempre comigo. Se fosse, né, desde quando eu me formei até pro resto da vida, seria perfeito. Mas, assim, como eu trabalho em várias clínicas, consultórios, cada hora é uma auxiliar. Então, tem algumas que elas têm... essa experiência muito grande de saber, elas antecipam o que você vai fazer. Exato, então, isso. assim, por exemplo, eu tenho a mesa auxiliar. Tem umas que eu não preciso nem virar. Aquelas que eu tenho que ficar virando isso aqui também já vai me sentir... Vou ter no final da cirurgia, uma dor maior, um cansaço maior. Mas aquelas que ajudam muito... E claro, às vezes até é culpa minha, porque às vezes eu tenho que treinar aquela que não sabe tanto, né? Mas aí sabe quando você quer fazer tudo, né? Mas se você treina ela, você perde um tempo ali, mas você vai ganhar você vai ganhar um tempo precioso depois, né? Você vai ganhar em outras coisas, né? Então eu acho esse trabalho de estar treinando o outro para te ajudar, ajuda muito. Sim, é verdade. E essa questão da ergonomia, eu acho que a Dani pode falar um pouquinho sobre isso, que, como você falou, lá atrás as empresas tinham e agora, né, depois da pandemia aí, todo mundo achou que era desnecessário e agora já está voltando. É muito preventivo. E as pessoas... a primeira coisa que as pessoas descartam é com relação à prevenção. A primeira coisa que as pessoas deixam para lá tá tudo bem, né? Acho que eu posso economizar nisso aqui. Mas que é uma prevenção e que vai estar... a médio prazo vai estar impactando lá na empresa, né? Na empresa, Porque com relação acho que você pode falar mais até sobre isso, com relação à falta do trabalhador, com relação à saúde mental mesmo, porque quem trabalha com uma dor ali o tempo todo, não desenvolve. A gente reduzia muito o absenteísmo, assim, né? Então. E a rotatividade, né, do funcionário, né? Porque é muito ruim falar isso, mas muitas vezes o funcionário começa a ter dor, começa a dar algum problema, a empresa dispensa e contrata outro, entendeu? A empresa precisa de produtividade, né? Então, assim, é muito triste isso, né? Você dispensar alguém porque alguém está com alguma doença do trabalho, né? Mas então, essa pegada da prevenção E na sua intervenção, você consegue falar para o funcionário sobre isso? Por exemplo, olha, fica atento nessa questão. Você tem que fazer a sua parte lá em casa, né? Às vezes, os exercícios que você pode indicar para o cliente, para o paciente fazer em casa, as pessoas não dão importância. Na empresa a gente fazia muito isso, sabe? Ia fazer um atendimento, né? Ai, eu tô com dor tal. Então eu ficava dentro da empresa por 2 horas mais ou menos fazendo esses pequenos atendimentos assim. Então eu orientava muito para estar fazendo em casa. E muita gente melhorava e não precisava nem sair dali para médico, para tal. Só com aquelas intervenções, né? Mas eu não posso falar algumas coisas quando eu tô dentro da empresa, né? Então assim, quando eu fazia um treinamento, né, ergonômico, daí eu falava as estatísticas, quanto que as pessoas adoecem, qual idade elas adoecem, né? E o porquê é importante ela estar fazendo aquilo, né? Porque ela pode se afastar e daí não ter mais essa capacidade de produzir. Falava num treinamento, mas você pegar uma pessoa e falar assim, olha, se você, né, tiver tal isso, você de repente pode ser... não nesse sentido, mas assim, encorajar as pessoas, sim, né, a porque se olhar e se perceber. Muitos não gostam da ginástica laboral, eu odiava, eu já sofri muito com isso. Nos últimos tempos eu já fingi um pouco de demência, assim, né? Tipo, quem quer fazer? Fazia treinamento, dava orientação. Quem quer estar aqui fazendo, então vai fazer muito bem feito. Quem não quiser, fica tranquilo, né? Vai pro seu posto de trabalho, fica parado, só não começa a trabalhar antes. Porque eles tinham esses 15 minutos. Então, é um tempo precioso, que além da pausa... Porque assim, quando eu trabalho e tenho uma pausa, eu recupero aquela hora, entendeu? A gente tem um índice que a gente chama de OCRA, né? Occupational, né? Repetitive Action, né? Para calcular trabalho repetitivo. Então, na medida que eu deixo a pessoa em uma pausa por, 10 minutos, eu recupero aquela hora trabalhada, né? Segundo o índice, né? Então...
se ele tem aquele tempo de pausa, que ele fique em pausa mesmo que ele não fizer nenhuma uma atividade repetitiva, né? Então, a gente falava muito, mas tem gente que não fazia, que não gosta, que eu penso que só na hora que desenvolver alguma coisa que vai, dá valor, de repente, né? pensar assim, nossa... E eu encontrei, depois de sair de várias empresas, eu trabalhei em empresas muito grandes, com até 1.000 funcionários, 900, 1.000 funcionários. E quando eu saí de lá, eu encontro, tipo, pessoas na rua até hoje, eles falam assim, nunca mais teve ginástica lá. Olha. A gente sente a falta da ginástica, a gente sente a falta de você. Depois que perde, ele dá Exato. mais valor ainda. Muitas pessoas falam. Porque não só as pessoas que trabalham sentadas, né, como a Carol aqui, ou aquelas pessoas que trabalham num local que é repetitivo, né? Mas aquela pessoa que trabalha em pé, às vezes o próprio atendimento ao público, que você fica o dia inteirinho ali em pé, anda pra lá e pra cá. Isso também traz lesão e desconforto, apesar de ser menor. E melhor trabalhar em pé, né? Eu tô errada? Depende. O ideal é alternar. Alternar entre o sentado e o em pé. Então, a gente tem a nova norma regulamentadora 17, né? Que é antiga, mas foi modificada algumas coisas, né? Agora, no começo de 2022. Então, tem várias coisas. E a gente segue essa NR17 para estar fazendo esses laudos, essas análises ergonômicas do trabalho para as empresas. Então, você vai seguindo várias coisas ali, né? Então, uma delas é alterna a postura. Se você não alterna a postura e trabalha só em pé, você teria que ter um banco para você, numa hora de pausa, sentar e ficar, 10 minutos sentado. E não ter uma pausa em pé. Você tem 10 minutos para o café. Então, a pessoa não tem um lugar para sentar no lugar do café. Então, teria que ter um lugar para sentar. Então, a gente vai olhando por vários aspectos e seguindo aquilo ali. É repetitivo? Mas tem uma pausa para a pessoa, né, tá descansando? Ela consegue fazer um rodízio com outra atividade de um outro setor? Então, tem empresas que a gente consegue implantar rodízios inteligentes e eficientes, né? Então, a pessoa faz gestos ergonômicos diferentes, né, no trabalho dela. Então, ela está trabalhando uma outra musculatura. Vamos dizer que a sua auxiliar, só num suposto, né, pensamento aqui, que a sua auxiliar fosse também uma dentista. Sim. E você também fosse uma auxiliar, soubesse fazer. E você tivesse a oportunidade de meio período estar fazendo cirurgia e no outro meio período estar do lado dela só fazendo outras coisas, pegando equipamento para você. Então, é mais ou menos por aí. É esse rodízio inteligente que às vezes a gente consegue e às vezes não. Às vezes, numa empresa de móveis, deixa eu pensar, numa máquina de furação. Então, a gente tem geralmente um auxiliar e um operador. Um operador fica de um lado, um auxiliar de outro. Então, eles retiram a madeira de um elevador aqui, eles põem na máquina, enfiam, ela faz os furos, leva para o outro lado, a pessoa recebe e põe. Às vezes, eles não conseguem mudar com o setor de coladeira de borda, que é lá do outro lado. Não, porque aquele está treinado para isso, esse para aquilo. Mas só da pessoa sair dessa posição e ir para essa posição, quase fazendo a mesma coisa... E mudar o lado da coluna que ela gira, então já não causa tanto sobrecarga, porque aqui eu tô contraindo um lado que tá ficando mais forte, eu tô alongando o outro que tá ficando mais alongado e eu começo a descompensar, né? E essa descompensação mesmo do corpo faz trabalhar mais de um lado, o disco comprime mais de um lado, começa a vir os distúrbios, né? Porque eu estou em desequilíbrio. Você tá me fazendo lembrar uma situação. Eu sou destra, né? Então, o dentista destro, ele trabalha aqui do lado direito, né? Da cadeira. E aí, a cadeira é toda adaptada para ele trabalhar assim. E os canhoteiros têm que trocar a cuspideira, tudo, né? E aí, às vezes, eu já trabalho em situações que, às vezes, eu vou operar junto com um colega. E, às vezes, eu vou ser auxiliar. Às vezes, chama, né? Vem me ajudar, tá uma cirurgia e tal. E aí, eu vou ficar no lado de auxiliar. É terrível pra mim. Eu saio quebrada. Se eu tiver que ficar 1 hora fazendo a cirurgia ali, é aquilo que eu falei, não sei, do meu lado também. Agora, se eu tiver que ficar 1 hora do lado contrário, auxiliando, gente... Acaba. Aí eu fico assim, coitada da minha auxiliar, né? Ela deve sentir muita dor. Mas não, ela tá acostumada com aquele lado. Então, você vê como a gente é totalmente desequilibrado, entendeu? O certo era a gente ter o dom, né? De trabalhar dos dois lados, né? Os ambidestros. Mas não tem como, né? Qual é o tempo que a gente tem que fazer esse descanso, esse intervalo, a pausa pro cafezinho? Qual é o tempo ideal? Depende da função da pessoa? Depende da atividade, né? Se tem uma atividade muito cognitiva, né? Muito com atenção e tensão.
depende se é o esforço físico ali, né? Mas assim, a gente pede nas empresas, a gente sugere, na verdade, nem sempre é aceito, mas que tenha uma pausa no meio da manhã e uma pausa no meio da tarde. Muitas empresas já têm uma pausa, tipo 3 horas, 3 e pouco, né? Então já é um ganho, né? Mas o ideal seria ter uma pausa ali, uns 10 minutos, né? Eles falam 10, mas é o tempo da pessoa sai do posto, faz a pausa e volta, geralmente dá até 15 minutos. Ter um de manhã e um à tarde, né? 2 horas é possível, então. Depois de 2 horas trabalhadas, fazer essa pausa, é isso? E daí se você coloca um turno de, sei lá, 8 horas de trabalho, com horas recuperadas, porque se eu vou sair às 6, então a hora das 5 já é como se fosse recuperada. Né? A hora do almoço, a hora anterior é recuperada, porque eu pausei a hora do almoço. Então, se eu fico até 10 minutos, 12 minutos, então a minha hora anterior é recuperada de manhã, a minha hora anterior é recuperada à tarde. Então, eu tenho poucas horas do trabalho, né, ali efetivo que não é recuperado. Então, eu tenho a menor chance de desenvolver as lesões, né? E agora um assunto que a gente gosta bastante, né? Como que vocês se recuperam, então, além das horas trabalhadas, enfim, né? A Carol já comentou, né? Que tem o fortalecimento, faz a atividade física. Então, vamos contar aqui para quem está nos ouvindo como que a atividade física pode beneficiar a gente que trabalha, às vezes, muito tempo sentado. Hoje, como que é o seu trabalho, Dani? Você fica muito sentado? Olha, o meu trabalho é maravilhoso, como eu sempre quis. Eu queria fazer odonto quando eu fiz vestibular e eu fiz lá em Maringá. Fiz aqui também, não passei, pensei e fiz outra coisa. Fiz a fisioterapia e eu não me vejo hoje numa sala fechada, né? Então, eu trabalho numa clínica de reabilitação de fraturas. Então, eu estou andando o tempo todo, eu estou numa sala, eu estou na outra sala, eu estou na outra. Quando eu estou nas empresas, eu estou andando, fazendo essa avaliação, essa vistoria, essas entrevistas com os funcionários. Muito dinâmico. Daí eu chego na minha casa, eu vou compilar esses dados, eu vou botar no papel tudo aquilo que ele me falou e botar as ferramentas ergonômicas para linkar com aquilo que ele falou. Então, assim, meu trabalho envolve a parte mental, envolve a parte física lá na clínica. Então, eu não tenho essa... a atividade física vem como um prazer, claro que me ajuda porque me dá mais disposição. Mas não, diferente de você, que tem esse trabalho estático e precisa né, ter músculos fortes, alongados, oxigenados para você fazer o seu trabalho ali sem desenvolver a lesão, né? Então eu tenho mais essa liberdade no meu trabalho. E aí entra a sua atividade. A minha. Então, eu brinco assim, que a atividade física pra mim, ela é meu carregador de bateria. Então, assim, você não tem que carregar o celular pra ele ter energia e se manter ali ligado. Eu preciso da atividade física pra me manter bem durante o dia. Então, eu já faço de manhã, porque daí aquilo já me libera a endorfina que eu preciso e eu fico realmente mais disposta pra passar o dia, né? E eu alterno entre corrida e o treinamento de força, que é a musculação. Mas é uma academia diferente, né? Ela não é aqueles aparelhos convencionais. É tudo você faz, o corpo todo usando para poder fazer o treinamento, né? Eu não sei direito de falar, mas aquelas máquinas que é específico para um músculo, né? Então, não é assim minha academia. Ela é aquelas kettlebell, não é crossfit também, tá? Mas funcional, né? Um treino funcional com treinamento de força, né? Que eles falam. E aí, o que eu penso, né? Como eu sei que eu vou falhar muito na ergonomia por conta disso que a gente já explicou, eu prefiro desenvolver um corpo mais forte, né? Para poder suportar o que eu vou ter que suportar ali, né? Por mais tempo, Por mais tempo. O desafio né? é esse, então, deixar uma vez alguém me falou isso. Falou assim, olha, você tem que se preocupar com as lesões, mas você tem que se preocupar o que você tem que fazer no seu corpo para ele mesmo prevenir, por conta dele ser um corpo mais equilibrado e mais forte, né? Você ter essa longevidade de trabalho. Porque o que acontece com o dentista, que a gente vê muito, né? No consultório, eles param de trabalhar muito cedo. Exatamente. Né? Uma coisa que melhorou muito a minha vida, assim, tanto para a corrida, para o próprio exercício e para o trabalho,
desenvolver a musculatura do core, né? Que você sabe, você como fisioterapeuta vai saber falar. Que é o abdômen, a pelve, né? E a lombar. Né? Então, você estabilizando, tendo essa musculatura bem fortalecida, ajuda muito. O corpo todo, né? Que acho que ele é o eixo, né, da gente, Sim, né? Então, pra mim, é assim, eu não consigo ficar sem, porque eu desenvolvi também esse prazer, né, de me exercitar, né? A gente não consegue, né? Não consegue mais manter isso daí na vida. Mas as pessoas, no geral, quando tem uma lesão, uma dor, o que as pessoas fazem? Já param. Não vão. Né? Onde eles deveriam ir, eles param. Mas a questão do fortalecimento deveria ser mais incentivada. Exatamente. Porque assim, as pessoas têm uma dorzinha e falam assim, não posso mais fazer. E não, o ideal eu ouço muita gente assim, daí até na hora você fica meio desconfiada, né? A pessoa... Eu não posso fazer nenhum exercício porque eu tenho problema na coluna. Muitos. Mas será mesmo que eu não posso fazer nem exercíciozinho? Você acha que o fisioterapeuta vai falar assim, você tem que ficar estática? Deve ter alguma coisa pra fazer, isso é uma desculpa, né? É uma desculpa, claro que tem né? casos específicos, né? A gente coisas, né? Mas é muito difícil ter alguma coisa tipo tão específica que você não possa fazer nada. Absolutamente nenhuma hidro, nenhuma caminhada, nenhuma... A minha mãe colocou uma prótese no quadril e ela faz pilates, faz fisioterapia, faz as coisas todas, né? Ela, né? Então, enfim, né? Eu tive uma lesão, né? A protrusão que a Dani comentou, na coluna. E já tem uns 5 anos. E uma fisioterapeuta falou pra mim, você não pode. E eu corria. E eu fui num outro médico que ele falou assim, olha, o ideal é você parar de correr. E eu fiquei inconformada, porque eu falei, gente, é como você falou, né? É o que me energiza, a gente tinha acabado de começar, assim, eu e a Dani, né? No propósito da corrida, quando isso aconteceu. Eu lembro disso. E o médico falou, não, você vai ter que parar. Eu falei, não aceito. Meio que ele jogou um balde de água fria, né? E eu falei, não aceito isso, não é possível. E aí essa fisioterapeuta falou, ela falou assim, se você parar, aí sim que você vai piorar. Ela falou, então você tem que agora fazer o que é certo, né? Vai no limite, não desrespeita, né? Mas isso aí, não desrespeita seu corpo, mas você tem que estar fortalecida. E aí a gente mudou, assim, o treinamento. A Dani sempre foi uma incentivadora no sentido assim, eu falava, não, Dani, não tô aguentando. E ela, não, vamos só mais 100 metros. É o próximo poste, eu falo. E como que, gente, tanto a Dani quanto a Carol são referências para mim, assim, porque pessoas comuns, né? Eu pensava como eu, e já foram para meias maratonas, várias, né? A Dani, maratona de Porto Alegre, né, Dani? A primeira maratona mesmo foi Porto Alegre. Eu só fiz meia maratona só. Maratona mesmo eu ainda não encarei. A Dani já fez São Silvestre, maratona e várias meias, né? Em São Francisco, na Califórnia. Onde mais? Eu fiz na Patagônia, fiz em Santiago do Chile. Que legal. Fiz aqui em Florianópolis, Porto Alegre também. Fiz a meia primeiro, depois eu fiz a maratona. E a Carol? Eu comecei como meia também, né? E fiz do Rio de Janeiro umas 2, aqui em Londrina também fiz 2. E teve uma época que a gente se aventurou lá, que o meu personal, o Silvio, nos estimulava a fazer meia maratonas de montanha. Então eram em montanhas mesmo, até o tênis é diferente, tudo. O estímulo da corrida é diferente. Você começa a ter dores quando você começa a treinar. Em lugares que você, na corrida de rua, você não sentia. Sim. Você fala, gente, tá doendo uns lugares aqui. Você vê como que é diferente o piso, né, que você corre. É diferente, né? E aí eu me apaixonei, fiquei assim, acho que o ano de 2015, 16, 17, uns 3 anos fazendo muitas off-roads, Santa Catarina, interior aqui do Paraná. Depois eu acabei dando uma enjoada. Aí a última que eu fiz agora, que fazia já um tempinho que eu não fazia, foi a de Londrina aqui em novembro, que acho que foi da Track Field. Eu fiz 21, né, meia. Mas assim, nesses anos todos eu nunca parei de treinar. Eu só parei um pouco de fazer as provas, mas de treinar... Na pandemia não tinha prova também, né? Exatamente. A gente meio que deu perdeu, né? Mas eu nunca parei de correr. Eu há muitos anos, acho que já uns 13 anos que eu não paro de treinar a corrida. Mas aí depende, se eu vou ter uma prova... Aí eu vou treinar para naquilo, né? Aí eu vou ter quilometragens maiores para treinar.
Daí fora, quando eu não tenho prova nenhuma, eu sempre tento correr ali na semana, umas 2 vezes na semana, no máximo 3 eu faço. A 10 quilômetros, não mais que isso, 12 no máximo, assim, né? E eu, pensando nisso também, eu me protejo um pouco de lesões, porque eu vejo que quando eu vou tentar fazer a meia, dá umas machucadinhas ali, aqui, sempre vai ter, né? Cansaço maior. Até eu vejo assim, muitas pessoas hoje em dia, e eu já passei por isso. Eu quero começar a correr, uma coisa legal, minha amiga me chamou. E a pessoa vai. Olha, batata, gente. Sai igual um cavalo no Paraguai, eu costumo falar. E vai machucar. Vai machucar. Assim, eu acho que eu não conheço ninguém que começou a corrida. E se... Nossa, eu nunca tive nenhuma dor. Eu tive quadril, joelho. Então, assim, eu acho que hoje em dia, quando você vai estimular... Estimula o fortalecimento também, né? Paralelo, né? Paralelo com a corrida, porque vai ter que ter, não tem como. Né? Não é só você correndo que você vai estar fortalecendo ali, né? Até quem faz a corrida, o personal, ele dá uns exercícios ali de... como é que é? Pliométricos, educativos. Eu chamo educativos, tem gente que chama pliométricos. É muito importante. Você fala, que coisa boba, né? Você fica ali, às vezes, né? E fazendo uma força de equilíbrio numa perna só. Isso é muito importante, né? É porque geralmente a pessoa começa a correr porque se apaixona e acha e vê, né, o benefício no sentido assim, olha, eu não dependo de nada além de um tênis, né? E em meia hora você pode fazer, quando você tá bem preparada, em meia hora você vai lá e resolve os seus 5 km, como diz, né? Mas se apaixona tanto e se incentiva né? Sua automotivação ali, que esquece. Exatamente. E aí só quer fazer aquilo, porque é apaixonante. Só quem nunca começou a correr que não sabe disso. Verdade. Meu marido, às vezes, ele fala Eles assim, não entendem. não entendo, pra quê? As pessoas não nos entendem. Pra que vocês fazem isso? E muita gente às vezes tenta, mas aí logo naquela dificuldade ali dos primeiros quilômetros, acho que sempre vai ser aquilo, né? E não, pelo menos pra mim, quando passa dos 2 primeiros quilômetros ali, que daí começa a vir a sensação de prazer, né? Eu comecei a correr... Faz uns 10 anos, eu era uma sedentária. Eu era uma completa sedentária, assim. Tipo, ia pra academia, 1 mês, 2, daí já ficava um tempão. Né? E você tem um biotipo magro, né? Então, às vezes, você não precisa se preocupar muito. Você fala, tô sempre magrinha, né? Mas nunca fui atleta, nunca fui jogar, tipo, meus amigos gostavam de jogar vôlei, basquete na escola. Nunca fui incentivada. Minha mãe era nadadora e não me incentivava ao esporte. E daí, quando meu filho tinha 2 anos, eu fui pra uma academia e comecei a ver aquele grupo bonito, saindo todo mundo com a mesma camiseta. Eu falava assim, gente, que bonito esse grupo, onde será que eles estão indo, né? E eles saíam pra correr. E daí, eu falei assim, eu queria correr um dia com vocês. Nós vamos correr 3 quilômetros hoje. O treino hoje é de 3 quilômetros só, mas é assim, assado. Eu fui e achei que ia morrer. Mas gostei. Achei que ia morrer, mas gostei. Daí, tipo, foi em janeiro isso. E dia 28 de janeiro tem aquela corrida tradicional de Apucarana, né? Que, tipo, vem queniano, etíope, tem premiação de, tipo, dinheiro bom, assim. Então, é uma corrida muito movimentada e tradicional. Nós vamos correr Você só precisa de comprar a camiseta da equipe. Eu falei assim, então me dá essa camiseta, né? E comecei a treinar um pouquinho, fiz para 5 quilômetros. Achei que ia morrer também. Porque a Apucarana, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Tipo, sem fim, né? Mas eu fui. Achei incrível. Quase morri, mas achei incrível. E dali eu falei assim, eu quero fazer isso. É uma energia muito boa. É uma energia. As provas de corrida têm uma energia muito boa. Sim, é verdade. E daí eu falei, eu quero fazer isso. E comecei a treinar. E nos primeiros 6 meses, em junho, eu corri a minha primeira meia maratona, que foi no Rio de Janeiro. Que assim, eu cheguei... você fez a do Rio também? Fiz. Eu cheguei em lágrimas. É muito linda, né? Em lágrimas. E assim, pra coroar assim, minha chegada, eu como fisioterapeuta, chegou uma pessoa amputada com uma prótese. Gente... correndo, assim. Então, assim, foi lágrimas de conseguir superar aquilo, conseguir fazer aquela distância com aquela paisagem, tipo, do Rio de Janeiro. Saímos lá da Barra e fomos até o aterro do Flamengo, passando por tudo aquilo. Então, assim, foi emocionante ver tudo aquilo, meu corpo conseguir chegar àquilo e ver uma pessoa que, teoricamente, era possível de estar na casa dele, ele estava naquele lugar. Então, assim, ali foi minha paixão... Coroou a sua paixão. Coroou minha paixão pela corrida, assim. E daí eu nunca mais parei. Assim, eu dei pausas, assim. Mas eu nunca mais parei. Daí eu queria mais.
até que eu fiz a maratona, é um né? vício, a gente fala que é um vício do bem, né? A pessoa fala às vezes, pô, fala, você tá viciada nisso. Tá, tô, mas é um vício do bem, né? E daí com a pandemia a gente pararam as provas, a gente desanimou um pouco, o grupo parou de se reunir e daí veio a bike. Então daí se juntou com aquilo. E como eu sou uma pessoa apegada aos meus amigos, eu não quero deixar eles embora nunca, eu sou apegada ao esporte, eu nunca consigo fazer um esporte e deixar o outro. Então era a bike e a corrida daí. E hoje você tá nos E dois? hoje na bike, na corrida, e daí há 2 anos veio o polidense, né? O polisport, né? Que muitas pessoas não conhecem. Já, né? Que só falta nadar não, agora, as pessoas não conhecem, né? O esporte, né? Acham que... Bom, não sei o que as pessoas acham, mas quando eu falo que faz isso, a pessoa olha assim com uma cara meio diferente, achando meio estranho, né? Achando meio sensual. Meio sensual. Mas eu falo assim, primeiro, ó, é polisport, mas a pessoa... O que é poliesporte? São vários esportes? Eu falo, não. É tipo polidense, mas eu não danço no bar, nem na boate. Eu danço no estúdio. Tipo uma aula de dança, participo de né? competições, E vai se tornar um esporte olímpico, né? Já está a caminho, né? Talvez seja apresentado já nessa Olimpíada próxima. A Dani participou agora de um campeonato nacional e ela ficou medalha de ouro. Nossa, na classificação amador, né, Dani? É o Campeonato Brasileiro. Foi agora. Campeonato disso, gente. E Mundial. Coisa, né? Semana que vem é o Mundial. E já dando um spoiler aqui, a minha treinadora, Vanessa Kimmel, ela é maravilhosa. Ela foi também campeã, ganhou medalha de ouro do Elite. E ela vai para o Mundial na Polônia agora, sexta-feira. Ela é sensacional. Ela é sensacional. E ela vai trazer, tenho certeza, uma medalha pra gente do Mundial. Ela é muito boa. O estúdio é maravilhoso. Quem gosta disso, né? E às vezes nunca teve coragem. Tem gente que chega lá, tipo, meio assustado, acuado. Aí, o que meu pai vai falar? O que meu namorado vai falar que eu tô fazendo isso? Mas é um esporte incrível, como uma ginástica olímpica, só que usa a barra. Ao invés de usar lira, o tecido, o pêndulo, usa a barra, né? Que já foi um esporte sensual antigamente. Na verdade, tem força no corpo inteiro, né? Principalmente no core, igual você falou, né? E braço. E braço, né? E braço, é bem difícil. E foi, assim, uma experiência incrível, assim, pra mim. Igual você falou, assim, vergonha de falar em público, às vezes, não sei o quê, né? Então, essa foi o meu auge da vergonha e do nervosismo, né? Com um estádio cheio, com jurados de todos os lugares do mundo, né? Tinha jurados do México, do Chile, da Suécia, enfim, Chile, de vários lugares, te observando, anotando, tipo, o que você fez, o que você acertou, o que você errou. Você tem uma pontuação, competir com outros. Enfim, foi uma experiência bem legal. E ter ganhado a medalha de ouro, assim, não esperava, claro. E pelo jeito, não faz muito tempo que você tá 2 anos. E já tá nesse nível, né? Porque eu acho que o esporte leva... Assim, uma coisa leva a outra, né? Você vai se superando, vai se desafiando, vai vendo o quanto você é capaz, o quanto você consegue, o quanto você progrediu e o quanto você ainda pode. Porque acho que a Dani foi isso, assim. Ela foi uma descoberta de um esporte apaixonante atrás do outro, né? E aí, quando ela começou a fazer o pole, ela falou assim, eu queria fazer algo diferente agora. Porque acho que o caminho é esse. Quem se apaixona pela atividade física, pelo esporte, ela vai experimentando e descobrindo que o seu corpo é capaz. A gente não foi feito para ficar sentado, muito menos na frente de uma TV. Então, acho que isso vai te movendo, né, ao próximo passo, né? Ao próximo passo. E quando que a ergonomia se aplica num esporte, numa atividade física? Porque também pode prevenir lesões, né? Sim, com certeza. E previne, né? Um esporte que é comum a todas nós, né? A corrida, né? Vamos falar da corrida. Então, a primeira coisa, como você já tinha falado, para a profissão e também para o esporte, é você ter um corpo forte, né? Você não adianta começar a correr e não ter uma musculatura forte para a articulação ser suportada ali. Porque a articulação é que geralmente sofre. O estiramento é uma coisa mais fácil, você resolver e tal. Agora, um problema articular é um problema mais sério. Então, ter uma musculatura forte, né? E o começo também é muito importante. Eu sempre gosto de... As pessoas pedem dicas para mim. Eu quero começar a correr, me ajuda? Porque vê que eu corro muito tempo e tal. Eu gosto muito de ajudar. Eu falo assim, olha... Eu não tenho como te falar aqui, vamos correr um dia comigo? E daí eu vou falando, né, de como que tem que estar o tronco, tem que estar um tronco ereto, não pode estar desengonçado, você tem que estar pensando naquilo. Você tem que ter um olhar pro horizonte,
né? Você não pode correr com a cabeça baixa, nem olhando pro céu, porque senão você vai, né, tensionar. Você tem que sempre estar... Uma coisa que eu presto atenção nos outros, assim, né? Eu falo assim, relaxa esses ombros. Porque às vezes a gente mesmo vai subindo, pendura o ombro lá no brinco quase. Daí, a hora que você relaxa, parece que tira um peso, né? Então, relaxa o ombro. Eu também incomodo muito e falo, ó, você tá, tipo, batendo muito o pé no chão. Faz um movimento mais suave aí nesse pé, que senão você vai machucar seu tornozelo, seu joelho. Então, várias dicas, assim, né? Uma pisada, às vezes precisa de uma pisada muito curtinha, assim. Então, ela faz muitas pisadas. Enquanto eu faço uma pisada mais longa, economizo um pouco, né? O esforço maior. O esforço, né? Você começa a reduzir um pouco ali, né? E ter um tênis, né? Um tênis eu falo que é um investimento. Se tem um investimento que você tem que fazer para corrida, é um tênis. Inclusive o meu tá desgastado, eu tenho que trocar. E eu tenho, tipo, esqueci de comprar o tênis, esqueci. Então eu tô vendo que tá me fazendo sofrer um pouco. Porque eu sei quando ele me faz sofrer. O tênis tem vida útil, né? Gente, tênis é uma coisa incrível, né? Eu agora estou assim, eu tô sem saber o tênis que eu compro, porque eu usava só um tipo daquela sequência do tênis, que ia trocando, né? Eu comprei o último pra treinar pra essa do ano passado, meia. Ele destruiu o meu pé. Então. Eu fiquei assim, com uma dor no calcânio, eu acho, né? Que não sarava. Eu falava, meu Deus, preste. Faltava acho que um mês pra corrida. Daí eu falei, eu vou ter que comprar o tênis. Não tem como eu manter com esse tênis. E eu e o meu marido, mas acabou de comprar. E tênis não é barato, né? De corrida. Sim, Eu falei, mas é impossível eu correr com esse tênis. Aí comprei um outro com um amortecimento que eu nunca tinha comprado, mas eu vi os reviews de corredoras e tal, eu falei, eu vou testar nesse. Amei o tênis. Agora eu falei que agora eu quero comprar só a sequência desse e vi com medo de testar o outro, entendeu? Então tem que ver esses reviews também. Machucar meu pé. Tem tênis que não é tão caro, entendeu? Não, esse não foi tão caro. Esse daí até eu falei, eu fui procurar exatamente isso. Falei, não, pro marido não ficar tão bravo, né? Eu falei assim, eu vou testar. Aí eu fui vendo os reviews de uns tênis não tão caros. Porque tem tênis agora de mais de R$2.000, né, gente? Tem. E eu, abaixo de 1.000, eu consegui um muito bom da ASICS que eu adorei, chama Nova Blast. Ele só que eu percebo que ele tem bastante amortecimento. Antigamente eu usava uns que não tinham tanto amortecimento. Hoje eu já vejo que eu preciso. Não sei porquê, não sei se... O corpo pede, né? O corpo pede, então assim... Tem toda uma questão da passada, do tipo do pé, o formato do pé. Tem a passada pronada, supinada e a neutra, né? Então já tem lugares de esporte, assim, mais... né, maiores, com maior variedade de tênis, que eles têm esse teste que eles fazem na hora. Eles têm. Se é pronado, supinado ou neutro. E não adianta você olhar assim, meu tênis desgasta mais na lateral. Minha pisada é tal, minha pisada é supinada. Não tem nada a ver. Então você tem que fazer esse testezinho mesmo pra saber qual que é a sua pisada pra já adequar um tênis melhor. Mas mesmo assim, às vezes você tem aquele tênis pra sua pisada, você vai usar e às vezes não vai dar certo. Você tem que comprar experimentação. Infelizmente. Podiam ter test drive de tênis, né? Eu fui viajar e tinha uma corridinha. Eu gosto de... Toda viagem que eu faço, depois que ela tá pronta lá, comprada a passagem, eu falo assim, eu vou pesquisar se não tem uma provinha. Dá uma olhadinha, se não tem uma... Daí eu ia ter essa provinha e tava levando meu tênis mais velho. E parado no aeroporto, esperando, né? Vi uma delegação que estava indo para uma competição na Colômbia, eu acho. Um mundial na Colômbia. E daí eu vi que era atleta de corrida também. E vi que tinha um tênis que tinha tipo uma barbatana assim atrás de tubarão, assim. Eu olhei e falei assim, que tênis feio, gente, esquisito. Mas, gente, eles vão para uma competição, eles estão usando esse tênis. Com certeza, esse tênis deve ter uma razão. Pois estou lá andando no outlet e vi aquele tênis por $80. Eu falei assim... deixa eu provar. $80. Vou comprar, ficou gostoso no pé. Pois, gente, foi o tênis esse que eu falei que tá destruído. De tanto que você usou. De tanto que eu usei. Agora eu vou comprar outro exatamente igual. Depois você me passa a dica. É um tênis barato. É um tênis barato. Sim. E que pra mim foi muito bom, amorteceu bem. E agora já tá ruim, né? Mas, enfim, não é só um tênis de R$1.000 que vai dar conta da sua corrida. Exatamente. Você pode, né, ver esses reviews mesmo e tá, de repente, adquirindo alguma coisa com um preço melhor.
para começar, né? Essa é uma sugestão prática que a gente deve se atentar, né? Como vocês falaram, não precisa ser um equipamento caro, não precisa ser um tênis caro, como a bicicleta também não precisa ser a mais cara. Mas quando você encontra aquele tênis que tem o peso ideal para você, o amortecimento ideal para você, a pisada, enfim, ele é um equipamento ergonômico. Ele é um equipamento ergonômico, sim. Para você que vai te prevenir, né? lesões. Vai poupar o seu joelho, o seu tornozelo ali, o seu quadril. Mesmo no caso da bike, né? Que o meu marido, quando a gente começou a pedalar, ele falava assim, mas precisa, essas bicicletas estão caras. Eu falei, olha, se precisa até, eu ainda não sei. Mas quando eu mudei de uma bike... Você sentiu uma menor diferença, para uma melhor, eu falei, fez toda a diferença. Né? A gente cansa menos, a gente rende mais. Então, com certeza, é uma coisa prática que o tamanho da bicicleta, né? Do aro, tudo, né? O amortecimento ali. Tem que estar compatível com o seu corpo. Para você não tem um equipamento mais leve, que você não precisa fazer tanta força, né? Então, a minha bicicleta é de saída, assim. É uma bicicleta que não é muito cara, mas a gente foi num lugar agora fazer um passeio com uma equipe bem grande. Tinha bicicleta ali de 60 mil, entendeu? E a minha não custou nem 5. Mas a minha tá me atendendo porque eu não faço isso sempre e minha vida não é a bike. Então eu uso para divertimento, para passear com as nossas maritacas, né? Que é o nosso grupo de bike. É um grupo incrível, por sinal. Mas pra mim tá atendendo, entendeu? Elas falam assim, meu Deus, se você já consegue fazer isso com essa bicicleta, imagina se tivesse com uma boa. Fala assim, mas pra mim tá bom isso aqui, porque tá até agora não... É claro que se eu pegar uma outra... E aquela sapatilha que vocês usam? Ela faz diferença? Ela faz diferenças, assim... Eu acho que quando você pedala no asfalto, ela faz muita diferença. Então, aumenta seu rendimento e muito, né? Você não faz a porque força... ela fica presa, né? Ela fica presa. Então, você empurra e ela traz. Você não precisa fazer a força de trazer, né? Então, ela te economiza um pouco, né? De força ali. Mas, ao mesmo tempo, te aumenta o rendimento. Mas, assim, eu coloquei... Se eu tivesse sem sapatilha hoje, eu não poria. Porque eu já caí algumas vezes. Isso que eu ia falar. Agora que cai, como é que faz? Você cai mesmo? Eu já caí com elas e elas tiveram quase tirar meu pé, entendeu? Então, tipo, machucada. Quase que tirar a sapatilha do pé, no caso. A sapatilha do pé e a sapatilha do negócio ali, né? Então, assim, hoje eu já vejo com os olhos diferentes, assim, já vi acidentes acontecerem, pessoas caírem, acidentes fatais, porque às vezes caiu e estava clipado e não conseguiu tirar o pé. Então, assim, tem para atleta mesmo de alta performance, é imprescindível, né? Mas pra gente que é amador, né, mais amador ali, né? Mais para os nossos passeios rurais, assim, não teria faz necessidade. Entendi. Né? Mas foi assim, todo mundo, um clipou, outro clipou, você não vai clipar? Você não vai clipar? A gente faz assim, aí você vai na onda, vamos clipar, né? Então a gente ficou toda empolgada, comprou a sapatilha, adorava, né? Tipo, caiu várias vezes, mas é tipo, tô de sapatilha, né? Mas hoje eu não vejo mais dessa forma, né? Continuo usando e vou continuar usando, já me acostumei com ela, né? Acho que no nosso grupo, que são 20 mulheres, acho que não tem nenhuma que nunca caiu. Uma vez quando eu caí parada. Gente, eu caí no meio do milho. ninguém me viu. Né? Porque eu parei, eu achei que eu fosse descer de um lado e eu caí pro outro. E eu falei, gente, agora elas foram e ninguém me enxergou. Com o corpo estendido ali no milharal. Mas esse negócio de ter as coisas muito assim... tecnológicas. Ou de último... eu vejo que tem pessoas que às vezes deixam de começar a fazer alguma coisa porque não tem tudo. Não é? Vocês já viram? Eu não vou correr porque tem que comprar o tênis, o relógio, isso e aquilo, ou não vou fazer a bicicleta. Não, você tem que começar com aquilo que você tem. Até hoje eu não tenho relógio, por exemplo. Então, agora eu vou comprar o relógio finalmente. Aí você pode começar com aquilo que você tem e aí você vai ver na necessidade, né? Com certeza. Não é? As pessoas se limitam. Né? Na verdade, todo mundo quer, acho que, arrumar uma desculpa. Tem gente que é assim. Não, eu só vou começar a correr quando em grupo ou na rua quando eu já estiver boa correndo. Sim. Porque eu não vou aparecer começando, né? Ela nunca vai ficar, então, porque ela não vai começar, né? Mesma coisa a bicicleta. Eu não vou lá pedalar com elas ou com aquele grupo, porque aquelas bicicletas são tudo top. Né? Sim. Tem gente que já falou isso. Eu não vou, não, porque as bicicletas de vocês... Gente, nada a ver. No nosso próprio grupo tem bicicleta mais
cara, mais tecnológica, mais até motorizada, e as que não. E a gente pedala tudo igual. E Sim, o objetivo... igual, se diverte. Todo mundo se ajuda ali, né? O objetivo né? é estar se movimentando junto. Não é ter, realmente, é estar mesmo. E é muito gostoso. Quais conselhos eu quero ouvir de vocês duas? Conselhos para equilibrar tanto a vida profissional com a atividade física, o cuidado pessoal, cuidado com a casa. Como equilibra essa rotina? Eu penso assim, antigamente, não muito também. As pessoas viam e a gente tinha até vergonha de falar assim, eu vou deixar de fazer tal coisa esse horário porque eu tenho academia, porque eu vou correr. Dava a sensação que você estava falando para a pessoa, é uma futilidade minha. Pessoas às vezes até falavam, nossa, mas você vai deixar de marcar uma reunião, uma consulta, um horário para trabalhar porque você vai estar treinando, né? Então, assim, antigamente eu via isso. Que fute com a Carol. Que fute, né? Tá na academia. Não sei. Hoje não, eu acho que as pessoas têm visto isso como uma prioridade. Assim como você se alimentar, tomar banho, trabalhar. Tem que fazer parte do seu dia a dia, aquilo é um compromisso. Você tem que... eu ainda tenho o privilégio de, assim, eu consegui ter o hábito de acordar cedo, né? Não foi fácil, foi... conquistado, né? Hoje pra mim é fácil, mas tem gente que fala assim, eu nunca vou. Não, gente, tudo que a gente se propõe a gente consegue, né? Exatamente. Né? Não existe assim, eu nunca vou. Então assim, eu tenho essa facilidade hoje em dia, porque eu me propus a isso, acordar e já fazer. Então, eu já elimino aquilo de manhã e assim, colocar como como qualquer outra coisa que você vai fazer no seu dia, né? Como você trabalhar, se alimentar. E assim, você vai acordar, eu acordo com muita vontade? Não. Eu acho que uma vez na semana eu tenho vontade de fazer exercício, o resto eu não tenho. E aí eu só vou, né? É um compromisso com você compromisso, mesmo, né? É assim como eu tenho que trabalhar, como eu tenho que acordar meus filhos para ir pra escola. Eu simplesmente vou. E lá que eu sinto a sensação daquilo boa que tá me fazendo, entendeu? Então, não tem, você tem vontade de ir, eu não tenho. Não, eu não tenho vontade, gente. Vou falar bem a verdade. Eu já é o contrário. Um dia ou outro eu tenho vontade, mas hoje em dia, eu já tive uma fase que eu tinha muita vontade, mas hoje em dia, minha rotina tá, assim, mais pesada, né? Mas então eu tenho esse cansaço, mas eu vou. Daí aquilo que me gera a satisfação, né? Como você, eu gosto de fazer minha atividade de manhã, eu faço das 5 às 6 da manhã. E eu chego na clínica. Acorda mais cedo que eu, eles ficam tipo. Você acha que você tá acordando? Você tem alguém que fica lá, não, eu acordo antes. Sempre tem alguém que acorda mais cedo que você. Eu. 5 às 6. Como eu moro num prédio, tem academia lá embaixo. Então, do jeito que tá meu top, meu shorts ali, eu visto, já desço. Desço até de chinelo, quando eu não vou fazer nada de aeróbico, nada. E dificilmente eu faço aeróbico lá no prédio. Eu faço mais treino de força mesmo, né? E alongamento. Tem dias que eu faço só alongamento. Tá. Esse ano eu fiz um propósito. Eu gosto de começar o ano com propósitos. Minha amiga sabe. E esse ano o propósito foi fazer 300 dias de exercício em 2023. Eu tenho que olhar ali como é que tá. Como que tá? Eu quase tô que tá passando, no nem 240 e poucos, eu acho. 250 e pouco, não lembro. Mas minha meta eu vou conseguir chegar lá. Então eu faço qualquer tipo de exercício. Ou eu pedalo, ou eu corro, ou eu caminho. Tem dia que eu quero só caminhar. Ou eu caminho, ou eu faço alongamento. Mas você faz alongamento e conta como exercício? Eu faço 1 hora de alongamento, que se a pessoa falar assim, vem fazer 1 hora de alongamento aqui comigo... Meu Deus. Um alongamento com fortalecimento já. Um alongamento do pole que eu faço, porque eu preciso ganhar abertura. Deve ser aqueles alongamentos dá até tontura, enjoo. Da tontura, da dor, muita dor. Então, assim, o alongamento, ou o dia do pole, ou o dia que tem 2 coisas. Então, tem dia que eu faço de manhã e à tarde eu vou no pole, ou corro à tarde e faço alguma fortalecimento de manhã. Mas é sempre desse horário, das 5 às 6 a primeira atividade. Então, quando eu chego na clínica, eles falam pra mim, mas você é louca. Você já Isso aqui, minha amiga fala que é assim, ela é um ET. É um ET, eu tenho certeza que a gente tem que estudar ela, porque... Que hora você dorme, então? Eu durmo entre 9h30 e 10 horas. No máximo 10h30, quando tem alguma coisa, quando às vezes chega muito tarde, ou quando tenho célula, que às vezes eu estende um pouquinho mais para jantar. Mas geralmente é 9h30 que eu vou pra cama e vou pedindo pro Eduardo já ir né, pra cama, programar a TV dele, né? Eu acho que outra coisa que a gente tem muito benefício de fazer atividade é dormir bem, né? Dormir bem. Eu acho que a gente dorme muito melhor, né?
E não adianta também você também só treinar e não ter uma boa noite de sono, daí você não vai render. E não né? recupera também, né? O corpo não recupera. Exatamente, não recupera. Então, essa é a dica, né? Eu acho assim, tava conversando há pouco, antes de a gente começar a gravar aqui, sobre motivação, né? Então, tem dias que você acorda motivado. Tipo, na semana de 5 dias que eu vou treinar, 2 eu acordo motivado e 3 não. Então, a motivação não te leva muito longe, né? A gente teve um treinamento antes de ir pro campeonato, né? Tipo, a mentalidade de um campeão que veio fazer esse treinamento com a gente, que foi incrível, assim. Ele falou muito sobre isso, né? A gente tem que estar motivado, mas nem sempre a gente está motivado. O que te leva a ser um campeão, um atleta de alta performance ou uma pessoa comum, como eu, como você, como a Valéria, a conseguir alcançar os objetivos que a gente tem, né? Não é a motivação, é a disciplina. Então, quando você coloca a disciplina ali como né? Aquilo ali, eu vou chegar até ali. E eu tenho que ter essa disciplina, então não importa se está chovendo, se está frio, se está sol, né? Então, as condições... não podem toda hora importa, não podem te podar de fazer as coisas. Então, a gente vai sob qualquer circunstância, quase qualquer circunstância ali. Então, é a disciplina que vai te fazer chegar onde você quer. E entender que é você com você mesmo, né? Não Não é pode, a gente não pode colocar nas costas de ninguém essa culpa. Exato. Né? Eu não fui porque a minha amiga não foi. Eu não comecei porque estava chovendo. A gente tem essa tendência, como a gente já falou aqui, a se boicotar. E a gente tem que colocar a nossa saúde, a nossa vida como prioridade. Por isso que você acorda mais cedo um pouco para fazer. Porque se você deixar, muitas vezes, se eu deixar para o outro momento do dia... Não consegue. Eu não consigo, na minha rotina. A vida consome. A vida engole a gente. Você tem a rotina da sua casa para dar conta, os seus filhos, leva e busca o seu trabalho, o seu compromisso, que é tão importante quanto a sua saúde. Então, se a gente tem ali o compromisso de ir trabalhar todo dia, porque você tem alguém te esperando no trabalho, porque você tem que responder a um superior, enfim. Você tem que se colocar como o senhor da sua vida, a senhora da sua vida e encontrar a sua prioridade ali. Porque se a gente, como a gente está falando aqui, se a gente não cuida de evitar uma lesão, a hora que a gente tem uma lesão, a gente é obrigada a parar tudo para cuidar daquela dor. Eu tive uma lesão, uma fratura de quinto metatarso, um ossinho do pé, do dedinho, né? Em janeiro, dia 18 de janeiro. Logo que eu fui convidada para participar do campeonato, ainda sem acreditar que eu tinha sido convidada, que eu falei assim, gente, ela está confiando em mim, botando fichas em mim. Então tem que fazer, o pé, né? Quebrei o pé 18 de janeiro. Então, assim, eu tinha que ficar 2 meses sem pôr o pé no chão. E daí eu não pus botinha, nada, pus uma sandália, que agora, né, parte inferior do pé ali, anterior do pé, na verdade. Põe uma sandália que deixa o tornozelo livre. Uma sandália no estilo sandália de Jesus? Tipo sandália de Jesus, exato. Que nem parecia que eu tava com o pé quebrado. Nem sabia que tinha isso. Ortopédico? Chama sandália Augusta, Tá. Eu não conhecia também, mesmo trabalhando com isso, mas é a botinha, né, que todo mundo robô foot, né, que todo mundo tá acostumado. Ele falou, não, você quebrou a parte anterior do pé, você pode usar isso, seu tornozelo pode ficar livre. Eu fiquei 1 dia só, sem fazer nada, que estava muito inchado e dolorido. No segundo dia, desci para academia. A pessoa que limpa, a Juju é uma querida, ela falou assim, não. Não acredito. Você tá indo pegar a chave da academia? Eu falei assim, tô, Juju. Ela falou assim, você tá com o pé quebrado? Eu falei assim, mas eu tenho 2 mãos, 2 braços, tenho o tronco e uma perna ainda. Então, eu posso... Vou dar um jeito. Então, assim, pezinho na perna, faz atividade de perna, faz braço. Tudo eu podia fazer, praticamente tudo. Então, quando eu voltei para o treino, né, e eu voltei antes do médico me liberar, mas sem subir no pole, eu fazia os alongamentos com elas, para estar no meio, né, porque um clima de campeonato é diferente, né? Então, todo mundo estava ali com o mesmo objetivo, então eu queria estar ali, tipo, me empolgando com aquilo, me estimulando com aquilo. Então, eu ia para alongar, ficava fazendo fortalecimento, via elas com vontade de estar ali na barra, mas não estava. E daí, quando eu fui liberada, eu comecei. Então, assim... realmente é não ter parada, ter essa disciplina sob qualquer circunstância mesmo. Gente, ouvindo a Dani falar, tô lembrando, né, que eu agradeço a Deus sempre pela vida dela e eu uso muito a Dani quando eu converso com as pessoas, né, que às vezes as pessoas vêm até querendo apontar, assim, né, nossa...
você faz atividade demais. Às vezes até meu marido mesmo fala, porque eu também me propus a fazer um pouquinho todo dia, 30 minutos pelo menos. E às vezes as pessoas vêm e falam, mas você faz atividade demais, você se mexe demais, vai machucar, vai qualquer coisa. Mas é tão maravilhoso quando a gente se identifica com alguém que te faz evoluir, que te faz melhorar. A Dani, por muitas vezes, me encorajou e me incentivou a buscar, a melhorar. E você também, até pelas suas postagens, né? Na corrida, lá atrás. Quantas dicas você já me deu, enfim. Então, a gente tem que... Às vezes, se a gente não sabe o que fazer, não sabe como começar, a gente pode se inspirar em alguém e falar. Porque eu falava, como era minha amiga da adolescência, né? E a gente... Lá atrás, a gente estava no segundo colegial, terceiro colegial, a gente caminhava. Você lembra disso? Lembro, no lago, né? A gente caminhava no lago. O objetivo era sempre 1 hora. A gente fazia 1 hora. Meia hora indo e meia hora voltando. Então, a gente sempre foi muito ativa, desde sempre. Mas esse comprometimento, que a gente ia para paquerar, né? A gente ia pra paquerar, a gente ia pra ver as pessoas, pra contar, né, as coisas que às vezes a gente não podia conversar, enfim, dentro de casa, perto de alguém. Seja lá o motivo que nos levava, a gente ia e a gente tava se mexendo, né? Mas você ter alguém que te dá aquela puxadinha, até pra você modelar. Se você não sabe o que fazer... Se junta com alguém que sabe. É verdade. Busca aquela amiga que tá fazendo alguma coisa e que já começou. E que você pode pegar ali a carona, né? Pra fazer. Com tantas coisas que vocês já me ensinaram sobre isso na vida, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes o que poderia encorajar a começar ou a se movimentar, a cuidar dessa parte, né, para não ter dor, para não ter nenhuma lesão aí seja de esforço repetitivo, seja da sua rotina, porque até aquela que cuida só da casa, que só às vezes fala, não trabalho fora, não preciso de nada. Não, precisa sim, porque a postura que a gente tem, até na maneira de sentar. Eu vejo assim, ó, eu me espelho pela minha mãe, me espelho assim, eu tenho um exemplo do que eu não quero vendo a minha mãe. A minha mãe, ela vai fazer 76 anos agora, quinta-feira. E ela é de uma geração, de uma cultura totalmente diferente do que a gente é hoje. Então, ela nunca fez exercício, né? Não é assim, não existia, né? Ela tentou fazer hidroginástica, tudo. Então, assim, eu vejo a dificuldade que ela tem hoje para se movimentar com a saúde dela. Depende de muitas pessoas. E eu e minhas irmãs, né? A gente não quer isso pra gente, né? Eu quero poder calçar um sapato sozinha. Eu quero poder dirigir até sei lá quando que eu vou poder. Sem apoiar alguém, né? Igual às vezes minha mãe precisa. Minha mãe precisou fazer prótese no quadril, né? A gente não sabe ao certo o que aconteceu ali, do desgaste. Mas, assim, eu penso muito na minha velhice, né? Então, assim, eu encorajo as pessoas a pensar... Eu sempre... claro que tem o benefício estético também, que a gente gosta, mas... De verdade, eu sempre pensei mais na minha saúde e no meu futuro, no que eu quero, né? Na minha velhice mesmo, do que aquele exercício momentâneo. Então, ter uma vida longa com saúde. Eu vejo muita gente, às vezes, fazendo dietas... mirabolantes, né? Restritivas, tomando coisas para ficar forte, hormônios, isso, aquilo, assim... exageradamente, porque ela quer o corpo do verão, né? Ela quer o corpo da viagem que ela vai. Sim. De verdade, eu nunca pensei nisso. Eu sempre penso assim, na longevidade mesmo, no que a gente vai ter. A gente tem gente que às vezes posta projeto verão, né? Põe fazendo exercício. Eu e uma amiga minha, essa que me levou pro pole, a gente coloca projeto vidão. Porque é isso, né? Eu sempre me faço uma pergunta e quando as pessoas vêm me questionar alguma coisa, eu faço essa pergunta para as pessoas. Como você quer se ver daqui a 10 anos? Então, quando você começa a se olhar e fala assim, como eu me quero daqui a 10 anos? Então, esse é o primeiro estímulo, assim, como eu quero estar lá na frente, né? Eu quero dormir bem, né? Eu quero poder brincar com os meus filhos, eu quero poder fazer uma viagem, eu não quero estar restrita. Eu sempre brinco, né? Não sei se você vai poder falar.
Onde que eu quero estar com 100 anos? É. Fazendo o quê? Você não se inspira Quero estar quando correndo a maratona de Tóquio. Você não se inspira quando você vê agora no final do ano que eu fiz a minha maratona, tinha um senhor de 75 anos, coisa mais linda, gente, correndo. Sim, é sabe? emocionante isso. Eu quero estar correndo por muito tempo. Por isso que, assim, eu vou diminuir as longas distâncias agora. Pra você não ter o risco de... E eu acho assim, uma coisa que eu acho que existe, né, na minha vida também, é que corpo são, mente sã. Então, assim, por muitas vezes na minha vida, graças ao exercício, eu mantive a minha mente sã, passei por problemas que só o exercício e Deus, né, ali comigo, que a fé que eu tinha, que me ajudaram a ter a resiliência para manter e superar. Então, assim, eu acho que não é só o corpo que se beneficia, a nossa mente nossa, 100%. É 100%. Então, assim, você quer ter uma mente sã, um corpo, né, um corpo ali forte para aguentar... Não tem outro jeito, gente. Lambuja, você não é uma pessoa diferente que e você de vai... lambuja. Porque você é magro, porque você não tem uma profissão que vai te limitar, né? Vai te dar alguma lesão. Você vai envelhecer, o corpo vai envelhecer. Você vai ter alguma coisa, né? Sim. E de lambuja ali, né? Fora tudo isso que você falou, também tem a parte estética. Porque você se gosta mais, você se olhar e se ver melhor, né? Do que ontem você esteve, né? Sim. É sempre muito bom, assim, né? Então, a mente da gente ainda fica mais forte ainda. Né? Quando você está contente com você mesmo, né? Porque tem outros benefícios, né? Você tem o intestino que funciona. Exatamente. Né? Você tem um sono tranquilo, você consegue trabalhar, você não precisa de remédio. Né? Ontem eu fui no cardiologista porque minha pressão subiu um pouquinho. E daí ele falou assim, ó, seu eletro tá ótimo, tá bom, eu tô vendo uma sobrecargazinha aqui. Você é ansiosa? Ele não me conhecia, a primeira vez que eu fui nele. Você é ansiosa? Eu falei assim... sou bem ansiosa, como que você sabe? Ele falou assim, tô olhando aqui no seu exame, mas eu te falo uma coisa, não pare de fazer o que você está fazendo, continue, porque você só está bem porque você faz tudo isso. Eu falo, não é muita coisa, não estou sobrecarregando. Ele falou, não, quantos dias você faz por semana? 7? Tá ótimo, 1, 2 vezes por dia, 1, 2 horas por dia, continue 1, 2 horas por dia todos os dias da semana. Continue, porque você só está bem sem ter necessidade de tomar um remédio porque você faz isso. Então, isso traz muitos outros. Vocês já viram um povo também inventar esse tempo atrás que correr envelhece? O pessoal começou, correr envelhece. Envelhece, te deixa enrugado. Eu acho que é claro, amiga, se você para de correr, que você vai ter muita ruga. Se você correr você sem caída. se alimentar, sem se, né, suplementar, fazer, né, ali... Claro, né, você ficar só liberando radicais livres, que ele libera realmente, mas... Envelhece, mas você tem que se cuidar e correr, né? Mas eu não, de maneira alguma, eu acho que correr envelhece. O benefício é muito maior. É muito maior do que as ruguinhas, né? Porque, gente, a gente vai envelhecer mesmo, né? De qualquer forma, exatamente. né? Então, envelhecer correndo é melhor. Você falou de suplementar e eu tô aqui imaginando a hora que meu marido enxergar e ver esse episódio nosso, ele vai falar assim, eu tava cansado só de ver vocês falando, porque ele fala isso pra mim. Eu fico cansado só de ouvir você falar quantos quilômetros você fez na bicicleta, enfim. O que vocês utilizam de suplemento, ou se vocês utilizam, ou como que é a dieta de vocês para dar conta disso tudo? Atividade, rotina, né? Muito trabalho. Olha, eu não filhos, suplemento cachorro, muito, eu não né? sei você. Mas eu tomo vitaminas normais ali, né? Vitamina de abacate, né, Dani? Não, a vitamina de abacate. Eu tomei hoje, gente. Fazia tempo que eu não achava um abacate bom e hoje eu também. Elas tiravam sarro. Não, ela é famosa, que você a famosa da tomou vitamina. de café da manhã? Eu falava assim, eu fiz um ovinho mexido, fiz uma vitamina de abacate, comi uma torradinha, não sei o que, não sei o que. Como assim? Mas essa hora, uma falava, se eu comer tudo isso, eu ia vomitar. Eu falava assim, não, gente, pra mim, tipo, é maravilhoso. Então, hoje eu tomei. Mas eu tomo vitaminas normais, suplemento, né? Tomo cúrcuma, tomo minha creatina e mais nada. Porém, eu tô vendo a necessidade agora de estar suplementando mais, porque minha atividade aumentou muito e eu continuei com a mesma dieta, então tá faltando em alguns lugares. Eu tô bem parecida com você. Já lá no início, quando a gente começa a correr, toma BCA, né? Isso, um monte de coisa. Mas hoje em dia eu parei com tudo também, só suplemento com algumas vitaminas que eu preciso, D, B. E por incrível que pareça, de uns anos pra cá, eu descobri que eu preciso treinar em jejum. Então, assim, às vezes eu ia correr, comia alguma banana ou um shake, aquilo me fazia mal, aquilo, né, não me fazia bem. Então, hoje eu consigo correr em jejum, né, correr e fazer academia em jejum, e eu como depois. Eu também. Eu vou super bem.
Não tomo super coffee, o meu cafezão normal, meu super cofão mesmo, cafezão preto mesmo, normal. Tipo de hotel. E eu tomo, né, o café preto para treinar e depois eu volto e como ali, né, a minha alimentação normal. Mas é claro que em provas daí, aí eu tenho que levar um gel, alguma coisa, um sachêzinho e tal. Só, mas também não como antes de prova, porque eu falo, não vou fazer nada diferente do que eu tô acostumada, né? Porque você já encontrou seu equilíbrio, eu encontrei, assim, foram anos que eu tentei, né? Por isso que eu falo, não existe assim, fórmula, certo, né? Você tem que tentar o que é o melhor pra você. Pra mim é melhor o cafezão mesmo, eu gosto de comer ovinho, eu gosto Você come antes de correr daí? De correr. Agora, de manhãzinha, igual a academia que a gente faz de manhãzinha, 5 horas da manhã, eu acordo e vou, sem nada. Daí eu chego, daí eu como tudo, daí que eu vou trabalhar. Eu como bem mesmo. Ela come bem mesmo, gente. Eu falo mesmo porque é mesmo. Mas eu ela sou famosa tanto por isso. come bem quanto ela cozinha bem. Tudo que ela faz é gostoso. Faz um arroz de lentilha, né? Delícia. Uma mijadra. Que é maravilhoso. Mijadra? Nunca ouvi falar, gente. Uma comida árabe, né? Aquele arroz com uma cebola, sabe? Eu adoro, mas não sabia que chamava isso. Chama mijadra, Mas a gente não vê com muito chamado esse nome, né? Mas chama. E é deliciosa. Que bom. Faz tempo que eu não faço. Ainda bem que ela faz bastante atividade física, porque se você parar, né? Compartilhar um dia as ali calorias. com ela, contar as calorias, você vai ver que tem onde utilizar. Mas o equilíbrio é a chave, né? Tanto da quantidade de atividade física quanto a quantidade de alimentação na dieta, né? Acho que é isso que leva a ter uma saúde com disposição, porque como vocês falaram, eu também não consigo me alimentar antes da atividade física. E a gente vai conhecendo os seus limites, o seu corpo, conforme você vai testando, né? Quando eu precisei já, e quando eu me alimentei e fui para atividade física, eu falava para mim mesmo, como eu começava a passar mal, eu falava, gente, mas também, né, o corpo tem que dar conta de estar fazendo a digestão e mandando energia ali, ele não sabe nem para onde que ele corre. Eu mando energia lá no músculo, eu mando energia aqui no estômago. Então, a gente tem que descobrir o que funciona para você, né? Por mais que somos as três aqui mulheres, mesmo cada mulher tem a sua particularidade. Tem a sua dificuldade e a sua vantagem, né? A Dani, como sempre falou da vitamina, eu falava, gente, para mim isso não funciona, mas seria ótimo se funcionasse. Se funciona para ela e ela consegue fazer 10, 15. Às vezes ela parava no meio do caminho, às vezes na bicicleta, né? Ainda comia alguma coisa, porque ela falava, já gastei, tudo é vitamina já. Exato. Não tem mais nada aqui. A parada do cafezinho é importante. Tô precisando de combustível. Eu fiz esse pedal agora que eu falei, bem grande, né? Foi um pedal pesado, tinha bastante pessoas ali que eu não conhecia. E daí, eles começaram no final a me chamar de perna oca, porque eles falavam assim, gente, pra onde vai a comida? Só pode ser a perna oca essa menina. Porque estavam juntos no café da manhã, viu, comendo e almoçando. E é isso, a perna oca. Gente, uma delícia estar aqui com vocês. Eu anotei aqui, né, se a gente não presta atenção e não dermos a devida importância à ergonomia e à particularidade do seu corpo, a gente enfrenta uma série de consequências prejudiciais, tanto no ambiente de trabalho quanto na atividade física, né? Exato. Assim, eu tenho só a agradecer esse papo gostoso e descontraído. Eu que agradeço pelo convite, né? Muito bom. A admiração também é mútua, né, por vocês. Eu amo vocês, de coração. Idem. Vocês brilharam aqui, porque eu tenho certeza que quem não conhece vocês agora tem muita vontade de conhecer. Vamos correr com a gente, então, né? Vamos correr, pedalar. Vem comigo. Quando a gente exala essa alegria, que é genuína, né? A gente tem esse poder de estar inspirando as pessoas, mesmo se a pessoa não te conheça. É verdade. Né? Com um postzinho que você faz, com uma palavra, às vezes, na porta do supermercado, alguém que, né, mesmo na clínica, pessoas que passam pelas suas mãos ali, né? Você com certeza está inspirando a ter um olhar benéfico e amável para
consigo mesmo, né? Da pessoa consigo mesmo, né? Vocês Exatamente. têm... Como que as pessoas podem acessar vocês? Pelas mídias ou o contato que vocês queiram deixar, Carol? O meu é o Instagram, né? Que é o doutora Carol Bombardi. E é isso. Eu não posto coisas muito profissionais. Até tentei um pouco, mas na rotina do dia a dia é difícil, né? É de dar difícil, conta. né? É muito difícil, né? Você querer dar conta de tudo. Então, assim, é bem orgânico, né? Que o povo fala. Eu vou postando realmente. E é aquilo que você falou. Eu gosto de colocar coisas para as pessoas se inspirarem. Porque eu me inspiro em outras pessoas. Sim. Isso, né? Então, isso. eu acho que a gente tem que colocar a real mesmo, né? Tem dia que você tá ali colocando coisas que você tá viajando feliz, outros que você tá acontecendo alguma coisa na tua vida que não é. Então, é bem orgânico. Não coloco nada, assim, muito ensaiado. É o que tá acontecendo ali mesmo. Real. E tem Como vezes que eu tô aham. mais animada pra colocar, tem vezes que eu não tô tanto. Então, é isso. E é ótimo. E você, Dani? E o meu é Dani Vasfit no Instagram também, que é a plataforma que eu mais acesso. E eu coloco ali praticamente diariamente, assim, o meu esporte, as coisas que eu tô fazendo, o dia da corrida, dia da bike, dia... Pra mesmo colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que, tipo, têm vontade, mas às vezes não tem coragem de sair do lugar. E tem já várias pessoas que chegaram assim, eu vi tantas coisas assim, comecei a fazer tal coisa por causa de você, comecei a... Muito legal isso, né? É muito bom você pensar assim, gente, que legal poder inspirar uma pessoa que seja, né? Pra começar a sair daquele... né, daquele lugar ali para um lugar melhor, né? É um lugar melhor onde a gente tá. Sair da zona de conforto. Sair dessa zona de conforto, né? Então, doutora Carol Bombardi e Dani Vasfit. Isso aí, gente. Encontra as meninas ali. E assim nós concluímos mais um episódio dedicado a te incentivar no cuidado com a sua saúde, tanto no ambiente de trabalho quanto na prática esportiva. Agradeço o apoio da Farmashop, que é uma farmácia completa que ama ajudar você a cuidar da sua saúde. E se esse episódio fez sentido para você, e se você acredita que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, por favor, nos ajude comentando, compartilhando com seus amigos, colegas e familiares, ou apenas dando um likezinho pra gente, tá? Fiquem ligados para os próximos episódios, onde continuaremos explorando temas relevantes que visam aprimorar nossa qualidade de vida. Obrigado por estarem aqui, por se juntarem a nós. E até a próxima. Até mais.